A gente até abordou na semana passada a respeito de filhos que morrem, como morrem jovens hoje em dia. E a gente estava atribuindo a questão das maldições hereditárias à desobediência aos pais, né? Diretamente. E quem quiser comentar, fique à vontade para estar falando, tá bom? E o próximo texto bíblico que nós vamos ler está escrito em Provérbios, o capítulo é o capítulo de número 13 e o versículo é o versículo 1. Provérbios 13, 1. Amém. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Ou seja, você se considera sábio? Então, se você é tão sábio como você se considera, você deve atender a instrução que teu pai te dá. Atender como Salomão ali atendeu, né? As instruções de Davi antes de falecer. E o que não houve repreensão é escarnecedor, é aquele que não considera, é aquele que leva na brincadeira, né? Aquele que leva as coisas na brincadeira. Inclusive, a palavra escarnecedor tem um sentido também de zombaria. Então, quando você não está obedecendo teu pai e tua mãe, você está zombando, na verdade, deles. Então, a gente está vendo aí, diretamente na Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada diz que o que ouve a instrução é sábio, o que ouve do pai e da mãe. E o que não ouve é escarnecedor. Então, a gente já vê um impacto aí, ou sabedoria ou ser tolo, né? O contrário de sabedoria é ser tolo. E viver muito, viver bem sobre a face da terra. É interessante isso, porque... Impactos positivos. Sim, é interessante isso porque para algumas pessoas pode não parecer nada demais, digamos assim, quando não se ouve, não se dá ouvidos ao que o pai, ao que a mãe está dizendo, né? Pode parecer para alguém não ser nada demais, não ser algo que vai entrar como um pecado, como um erro, mas aí o que a palavra está dizendo que é escarnecedor, esse que não ouve. Sim, verdade. Então é um mandamento aí para todos que são filhos, independência. Todos que são filhos precisam entender que isso é um mandamento para todos. Próximo versículo bíblico está em Provérbios, capítulo 15, versículo 5. Provérbios 15, 5. Vai ler? Amém. A irmã Stephanie vai ler. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a cada um. Provérbios 15, versículo 5 diz: O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. De uma forma diferente, mas é a mesma coisa do versículo anterior, né? Está chamando de tolo aquele que não considera a instrução, um bobo, um tonto, e o que considera... Ou seja, ele vai agir de forma prudente. Obviamente, se você age de forma prudente, você vai se desenvolver melhor nos teus projetos, nos teus planos. Você vai se dar bem com muito mais facilidade. Porque você não vai entrar em qualquer situação. Se você tem prudência, você vai medir melhor tudo que vai falar, tudo que vai fazer, não é verdade? Agora vamos para os exemplos, né? Um exemplo é muito conhecido de Isaac. Está escrito lá no livro de Gênesis. O capítulo é o capítulo 22. Versículo 6, vai ler, irmão Vinícius? Amém. Gênesis, para quem está em casa, capítulo 22, nós vamos ler dos versículos 6 ao 11. Amém. Gênesis 22, versículos do 6 ao 11, diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou fogo e cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: Meu pai. E ele lhe disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou a Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Quem quer comentar primeiro? O que eu acho interessante é que nesse versículo, na maioria das vezes que vamos falar sobre esse sacrifício aqui, a gente vai falar do fato de Abraão ter essa coragem, né? Porque na palavra vai dizer aí que ele chega a realmente a querer finalizar ali o sacrifício.
do seu filho. Mas aqui entrou no exemplo justamente pelo fato da obediência de Isaac, porque Isaac, ele poderia, quem sabe, querer correr, querer fugir, lutar com o pai, mas ele vai e, digamos, ele se entrega ali, ele aceita ser o sacrifício. É interessante. O irmão Rony quer falar? Ainda não, irmão Vinícius. Lembrando do fato que Isaac não era uma criancinha de colo, né? Ele já era não sei, uns 13 anos, alguma Por aí. Se supõe que por aí ele tinha. Então tanto que a gente vê que ele percebe, tipo assim, a gente tá com fogo, a gente tá com madeira, mas cadê o cordeiro? Então ele não era uma criancinha de 2 anos, não. Ele era uma criança que já tinha um entendimento. Que já tinha perna para correr. Que já tinha perna para correr. E é interessante que o que me chama a atenção, irmã Inayane e ouvintes de casa, é a questão de o que o pai transmitia para ele. Abraão era acostumado a oferecer sacrifícios a Deus. Isso é provado, porque quando Isaac diz assim, aqui tem o fogo, tem a lenha, tem o cutelo, só está faltando... Então não era a primeira vez. Isso, não era a primeira vez, então ele já sabia em que consistia oferecer um sacrifício a Deus, o que tinha que ter, entendeu? Então ele já sabia. E é interessante que a gente sempre pensa em Abraão. Quando a gente aborda esse texto, a gente pensa, Abraão, meu Deus, como que não estava o coração dele? Mas vamos agora colocar no lugar de Isaac. Tem que ser um filho muito obediente para ele ver essa situação. Até aí tudo bem, ele está indo. Abraão fala para ele, Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá. Então, até então, Isaac não está ameaçado, não se sente ameaçado, vamos dizer assim. Mas vamos pensar agora quando ele faz o altar, porque a Bíblia diz que ele chegou nesse ponto. Ele fez o altar, ele acende fogo, ele prepara tudo. E aí ele coloca Isaac em cima do altar. É importante a gente pensar que quando ele coloca Isaac em cima do altar, ele pega o cutelo e ainda levanta. Então, assim, agora não tem como Isaac não se dá conta que ele é o cordeiro, ele é o sacrifício. Não tem como. Então, se deixar ser colocado, Isaac, por isso que eu digo, ele tipifica Cristo de uma forma tremenda, porque Jesus poderia não ter ido. Porque muitas vezes a gente fala assim, mataram Jesus. Não, Jesus se deixou ser morto. Se deixou, porque ele poderia usar do seu poder e ele não usa disso. Tanto é que a Bíblia diz que ele fala que podia pedir legiões de anjos, né? Mas ele abre mão daquele direito. Então, Isaac tem perna, Isaac entende, ele não é uma criança que mal sabe falar ou que aprendeu a andar agora, não. E ele se deixa ser colocado sobre o altar. E aí é interessante que quando nós estávamos fazendo esse estudo, Mel fez um questionamento, a irmã da Ana Mel, né, minha filha, ela falou assim, eu estou pensando como é que ficou a relação de Isaac e Abraão dali para frente. Vamos colocar isso para os ouvintes, vamos pensar. Como que fica agora a relação de Isaac e de Abraão dali para frente? Como que fica? Porque assim... Isaac podia sair dali com aquela ideia de que... A qualquer momento meu pai pode me matar. Se matava, com a ferida não, mas ele não, ele entendeu. Então, e aí é importante também a gente frisar aqui a importância do pai ensinar os caminhos do Senhor para o filho. Sim, eu me lembrei que quando estávamos montando o estudo, foi até comentado por alguém o fato de que Isaac, ele meio que já tinha aprendido a ter até fé com o pai. Sim. Porque quando Abraão disse Deus proverá o cordeiro, ele creu. Sim. Ele não duvidou. Sim. Algo interessante, não? Hoje em dia nós... Fale devagar, sim. apenas dos ouvintes. Algo interessante. Algo interessante, ouvintes, esse exemplo de Isaac, não? Se nós, hoje em dia, ponemos... que nós, a ver, como posso falar? Que nós fizemos o papel de Isaac. Sim. Meu Deus, eu vejo meu pai com cutelo e eu amarrado no altar. Eu acho que Isaac teve muita fé nesse que Abraão tuvo nesse sacrifício. Então, vamos lá traduzir para quem... sim, não, tranquilo. A gente vai falar aqui de uma forma que eu ouvi entendendo. O que o irmão Rony está dizendo é que ele está pensando se fosse ele no lugar de Isaac. Ele teve que ter muita confiança em Deus, muita confiança no pai ali. Ele tinha que estar muito confiante naquela relação. Ter um filho assim,
essa questão da obediência aos pais tinha que estar muito forte dentro dele, porque senão ali ele teria motivo suficiente para dizer assim, não, aqui já é demais, né? Sim, é verdade. Aqui eu lembrei também que vai entrar a situação de que Isaac, ele tem uma reverência, um respeito ao pai, por saber que o pai, digamos, é um homem de Deus. Mas a gente traz aqui aquele exemplo, né? Dos pais que não são crentes. Nesse caso aqui... Não, se o seu pai, você que está ouvindo, se seu pai e sua mãe não for crente, fizer um altar e colocar você em cima, aí você corre, porque isso aí vai ser um sacrifício para Satanás. Senão você crente. Então, assim, é bastante interessante a gente pensar nesse posicionamento de Isaac como filho, a questão da obediência, porque é muito bonita a história falando, né? Mas se vamos colocar no lugar de Isaac, hoje em dia ia ser algo tremendo. Obviamente, ele posso usar até o termo teste, foi um teste, né? Mas ele precisou realmente ter muito convicto dentro dele que ele era obediente, ponto final, né? E que não era algo só superficial. Isso. Estava realmente enraizado no coração dele. Não, eu tenho que obedecer. Isso, é verdade, é verdade. E não alterou em nada a relação deles, não alterou em nada. Tanto é, eu provo na Bíblia que não alterou em nada, porque quando Isaac foi se casar, não partiu dele a ideia. Chegou o tempo de eu me casar. Então ele confiou 100% e plenamente no seu pai. E o pai chama o mordomo. E Abraão agora é viúvo, né? Porque Sara já havia morrido. E ele percebe ali, por Isaac ser o filho único, que Isaac estava se sentindo sozinho. Obviamente que a esposa não ia substituir a mãe, porém, em termos de presença, de estar presente, e até algo mais, porque a esposa traz algo mais que a mãe não traz. Então, Abraão entendeu que era o momento de Isaac se casar. Porque ele estava ali, de certa forma, ali solitário, ou carente, vamos dizer assim. E Isaac confia plenamente no pai dele. O pai dele chama o mordomo vai lá. O pai dele dá as regras para o tipo de mulher que quer para o seu filho. E você veja que Isaac tem essa confiança. E foi um casamento abençoadíssimo e houve amor naquele casamento. Você vê que houve amor no casamento de Isaac e Rebeca. Porque ele agiu com prudência, né? Entre o versículo que foi citado aqui. É verdade. Com prudência. É. Vamos lá, próximo exemplo. Meu Deus. Quem vai ler? Irmã Lili vai ler? Juízes, capítulo 11, livro dos Juízes de Israel, capítulo 11, o versículo 34 até o 36. Esse é o exemplo também gritante igual ao de Isaac. É a filha de Jefté. Vamos ler, irmã Lili. A paz do Senhor, meus ouvintes. Os ouvintes não escutaram. Para os ouvintes saiu mudo. Certo. A paz do Senhor, ouvinte. Deus abençoe a vida de cada um. É Juízes 11, versículos 34, 36. É do 34 até o 36, pode dizer. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com artufes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outros filhos, nem filhas. E aconteceu que, quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abates, e está entre os que me turbam. Porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu destes a palavra ao Senhor. Faze de mim conforme o que prometestes, pois o Senhor te vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Meu Eita, Deus. que tremendo, hein? Meu Deus. Muito semelhante a Isaac. É muito semelhante. E esse aqui mais profundo. Porque Isaac, quando pergunta, ele não tem uma resposta. Você é o cordeiro, você é o sacrifício. Ele tem a resposta que Deus proverá, então dá para ir. Ele só cai em si mesmo quando ele é colocado sobre o altar. Mas no caso dela, não. Jefté, vai lá, faz um voto sem pensar. Faz um voto sem pensar, que quando ele foi para a guerra, ele disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der vitória quando eu voltar, quem vier ao meu encontro, primeiro que sair ao meu encontro, eu vou oferecer para ti. Ele imaginou na mente dele, quintal, né, interior, Uma casa. um boi, um animal, um cordeiro, qualquer coisa, os bichos que ficam ali, né, que eu já morei no interior e sei que é assim, os bichos ficam ali em volta. E os bichos são mansos, né, acostumam você ir chegando e os bichos te encontrar, né? E quando ele vem, quem vai ao encontro dele? A filha. Ele não parou para pensar que a filha poderia ir ao encontro dele.
E ele diz, ai filha, você me abateu demais, agora eu tô triste, você tá no meio, entre os que me perturbam, os que me turbam, os que me preocupam, você está entre esse grupo agora. Como assim? Ela não tinha nada a ver com o voto. Ela não estava lá quando ele fez o voto. Mas eu vejo assim, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas é muito nítido para mim que a obediência aos pais está muito ligada ao temor do Senhor. Sim. Por quê? Você vai medir, você que está em casa ouvindo essa escola bíblica, meça o temor do Senhor com relação à obediência aos pais, porque os pais representam a autoridade na terra, certo? E Deus é uma autoridade também. E se você não atende, não tem esse temor de atender, de honrar uma autoridade que você vê, você vai honrar a autoridade de Deus? Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vê, a gente viu que Isaac e a filha de Jefté têm isso em comum, temor a Deus. Tanto é que ele fala, eu abri minha boca e agora eu não posso voltar atrás, porque ele fez um voto e ela disse o quê? Bom, o Senhor deu a palavra a Deus, então faça o que o Senhor prometeu. E os planos dela? Ela tinha que estar muito enraizada, como o irmão Vinícius falou, essa questão da obediência e do temor e os planos dela. Então a obediência também custa sacrifício, né? Tem Sim. muitas coisas. Sim, a obediência, sim. Custa sacrifício, sim. Você veja que o irmão Rony nem queria fazer o curso que fez, mas o pai e a mãe quis, o seu pai e sua mãe quis, e ele acabou fazendo o curso que o pai e a mãe queria, que nem se identificou. Obviamente que, nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo dele, porém, de certa forma, nem se aplica, porque se a gente pensar direitinho, aqui era um voto, entendeu? A gente precisa tentar para isso. Mesmo quando a gente vai comparar, tem outro caso de voto aí, né? Não sei se a gente colocou nesse estudo. Colocou, irmão Vinícius, o caso do voto do rei Saul? Não. Não, acho que não. Eu quero deixar claro para os ouvintes de casa que você não tem obrigação de cumprir um voto que o outro faz. A gente precisa tentar nisso, certo? Para que alguém não fique assim agora. Igual uma amiga minha uma vez, eu não estava em casa, ela estava passando por uma situação e não estava perto na hora, ela fez um voto. Deus, se o Senhor me der vitória, eu e a irmã Solange vai fazer isso. Aí quando eu cheguei em casa, ela falou, Sol, você não tem ideia, ela me chamava de Sol. Você não tem ideia o que Deus me deu vitória naquela situação. Ai, que bênção, eu tinha feito um voto. Eu falei, foi, agora paga teu voto. Ela fez, então, eu falei para Deus que eu e você. Eu fiz, Então, assim, ela não tinha obrigação, mas estava tão enraizado que ela ali abre mão, porque ela podia dizer assim, não, o Senhor fez o voto, então... E ela estava aqui no direito, né? Se a gente pensar nisso. Pera, mas eu não participei desse voto, né? Eu não disse amém para o teu voto. Mas, enfim, ela tem um respeito tão grande ali, porque no livro de Levítico fala, inclusive, que se a filha fez um voto, o pai tinha o direito de tirar, né? Então, mas ele fazendo, ela já não tinha esse poder, a honra era tão grande que ela não tinha. Então, também acho que a obediência muitas das vezes vai ir em contra do querer do filho, né? Porque eu acho que aí ela queria se casar, ter sua esposa, aí obedeceu ao pai e aí vai em contra dos seus planos. Em alguns então, casos, vezes sim. Vai ser assim. Em alguns casos, sim. Já teve várias coisas que eu tive que contrariar minha filha, porque senão... E era algo que ela queria fazer. E certamente todos os filhos. Você não queria estudar em Lima? Eu também. Vai ser por isso. E seu pai e sua mãe disse não. Não, então aí eu tinha que obedecer e ficar em casa. Porque eles tinham uma alegação naquele momento. Agora, ele só não pode lutar contra Deus. Quando é algo que vem do coração de Deus, você veja que aí já não. Aí Deus já vai e coloca um limite. Então, por isso que é importante a gente abordar essa questão dos pais crentes, dos pais não crentes e dos pais que fazem algo na direção do Senhor, não. Porque enquanto eles estiverem fazendo algo que é plano de Deus, projeto de Deus, Deus vai assinar embaixo. Vai ter um momento que não, né? Como o caso do rei Saul. Tem aí, irmão Vinícius, o caso do rei Saul, para a gente já poder abordar aqui? Estou pesquisando aqui. Está pesquisando? Porque o rei Saul fez um voto, enquanto o irmão Vinícius pesquisa. O rei Saul fez um voto e o voto... O pessoal dá na guerra e o camarada faz um voto e todo mundo está em jejum. Como é que você vai para a guerra? Você gasta energia. E Jonathan não ouviu o voto dele. Jonathan não sabia que ele tinha feito um voto. E a Bíblia diz que eles encontram mel, ele vai lá, come, ele já estava até sem força, estava fraco. E quando ele come, obviamente, coisa doce, né? Açúcar, era mel.
Então, ele revigorou, voltou às forças, à energia dele. E alguém vem e fala, e Jonathan fala, meu pai é doido, mas meu filho faz um negócio desse. Como é que ele faz? Que voto é esse sem pensar? Como é que você vai para a guerra? E ele comeu. Mas aí, no caso de Jonathan, não se caracteriza como uma desobediência, porque ele não sabia. Exato. Não sabia. Ele não sabia. Então, se ele não sabia, não é colocado como uma desobediência. Então, me chama muita atenção que a Bíblia diz que ela diz para o seu pai, faz o que o Senhor prometeu, o Senhor fez o voto, agora faz o que prometeu, agora eu só quero te fazer um pedido. E ela pediu para o pai dela 2 meses antes do cumprimento do voto. Que agora a vida dela ia ser dedicada a Deus. Então ela pede 2 meses para ela sair com as amigas ali, para, vamos dizer, fazer uma despedida de solteira, para agora ir se envolver totalmente continuar solteira, mas agora se envolvendo com o Senhor. E aí, irmão Vinícius, sabe o que eu penso? Eu acho, quando eu analiso essa história, eu penso que Deus tinha uma obra na vida daquela jovem para ela trabalhar só para Deus, só na obra. Porque você vê muito assim, ela aceita muito fácil, o pai dela faz ele pensar. O próprio Deus, pensa, se Deus tinha um plano na vida dela de se casar, como teve na vida de Rebeca com Isaac. Tá entendendo? Vamos pensar nisso. Deus ia permitir ela vir ao encontro? Eu suponho que não. Então, eu entendo que ali o pai fez o voto, embora ela não sabia, mas Deus já conhecia o coração dela, já viu ali, já meio que se aproveitou da situação. Induziu ali. Acho encontrar o versículo de Jonathan. Sim, fica em 1 Samuel 14. 24? 1 Samuel 14, 24. Que diz assim: E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que come pão até a tarde, antes que me vinguem de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar o pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando-o à boca, aclararam-se os seus olhos. Então, e aí Jonathan morre? Porque você vê que o próprio Deus ali, ele peleja, porque não fez sentido. Então, por aí a gente tira que existe sim um limite, embora fica claro que Jonathan não sabia. Mas podia dizer assim, mas a palavra do pai foi soberana porque era pai. Não, nesse caso não. E ele não morre, Deus não assina embaixo para isso. Então, não quer dizer que Deus vai assinar embaixo para tudo que o pai e a mãe falar. Não quer dizer isso. Então, vamos seguir aqui. Qual é o próximo exemplo bíblico? Mateus, Sim. capítulo 21. Mateus, capítulo... Esse dá para ler. Mateus, capítulo de número 21. Vamos ler os versículos 28, do 28 até ao 31. Parábola dos filhos, Mateus 21, 28 até o 31. Mas, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Sim. Vinícius, você quer comentar primeiro, já que você deu a ideia desse exemplo, eu vou dar a liberdade para você, a oportunidade de você comentar primeiro, se você quiser. Pronto. O que eu acho interessante nesse versículo é porque ele é bem direto, assim. Tinha 2 filhos. E quando o pai pede para ele, para os filhos ir lá trabalhar na vinha com eles, um vai logo e fala: Não, pai, eu vou.
eu vou. Então, ele, vamos dizer assim, ele honra o pai, ele honra o pai naquele momento. Sim. Enquanto o outro vai fala, não, pai, eu não vou. Que aparentemente ele está desonrando o pai, porque o pai queria ajuda daquele filho. Então, mas aí aquele que fala que ia, ele já dá para trás, já depois não vai mais. E aquele que não ia se arrepende. Então, eu acho interessante que aqui Jesus fala mais que vale mais o honrar com ações, atitude. não com palavras. E no final ele até compara que as meretrizes e os publicanos chegavam na frente porque muitas das vezes eles de primeiro não honravam a Deus, Sim. mas depois se arrependiam e alcançavam. Como é o caso ali, né? Não é o caso de uma meretriz, mas é um caso de adultério, a questão de Maria Madalena. E então ela não tinha condição de chegar no reino de Deus da forma que estava. Mas ela agarra aquela oportunidade de tal forma, e é uma mudança, você vê que até a ressurreição de Jesus, ela está lá. Então, por isso que ele dá esse exemplo, né? A gente tem o exemplo de Zaqueu, né? Então, a gente... Acho que... Quem mais, meu Deus? Algum exemplo que a gente pode colocar aqui? Mateus? Mateus era também, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Honrava com os lábios, mas não com atitude. E outro não honrou com os lábios num primeiro momento, mas se arrependeu e no final acabou honrando. Então, eu vou até usar um exemplo aqui, mãe Nayane, ouvinte de casa. Eu conheço vários exemplos, certamente algum ouvinte vai conhecer também, um filho que não honra o pai ou a mãe. Conheço pessoas conhecidas, até da família também, não honra. Chegava ao ponto até de ir em cima do pai ou da mãe. Aí morreu o pai ou a mãe, aí a pessoa vai lá nas redes sociais, luto, chorando, eternamente chorando, essa dor nunca vai sair, aquilo outro. É uma coisa só de lábio, é igual esse filho, é uma coisa só de lábio, mas na verdade não é aquilo. Então, o que Deus está querendo de nós como filhos não é essa falsa honra, não é essa falsa obediência aos pais. Então, é dizer algo verdadeiro quando tiver que dizer, né? Ser um exemplo para o pai e para a mãe quando tiver que ser. Se eles estiverem errado, você pode sim, como servo do Senhor, chegar e chamar o pai ou a mãe, conversar de forma responsável, de forma honrosa e educada. Tanto é que a Bíblia diz que nós podemos repreender as pessoas de mais idade, só que a forma de repreender é diferente da forma que você repreende uma pessoa mais nova. Mas não diz que não é para repreender, você pode conversar, honrando eles como você honra seus pais, né? Então é uma forma diferente no formato de falar, porém, sim, você pode falar, desde que a honra e a obediência não desapareça, tá bom? Próximo exemplo é o exemplo de Sem, Cã e Jafé. Está escrito no livro de Gênesis. Mãe Nayane, lê, por favor. Gênesis, capítulo de número 9, versículos do 21 ao 26. Os ouvintes de casa vão acompanhando. Esse exemplo é muito interessante. Gênesis 9, do 21 ao 26. Amém. Diz assim na palavra. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Amém, meus irmãos. E com isso a gente vê que existem várias formas de honrar os pais. Não somente com palavras, como foi dito anteriormente, com o exemplo anterior no versículo, mas também com atitudes. Então, aquela atitude desses filhos foi significativa para serem amaldiçoados,
no caso de Cã, que ele viu a nudez e foi expor para os outros, e no caso também foi significativa para os que viraram o rosto e no caso foram abençoados. E não somente eles, mas também os descendentes, seus descendentes, né? Meu Deus, eu não quero ser aquela pessoa cri-cri, religiosa. Eu não quero ser a pessoa religiosa, sabe? Que tá colocando um fardo pesado nas costas, nos ombros do outro, que eu não estou disposta a levar. De verdade. Mas esse texto aqui já responde uma pergunta que muita gente pergunta. Programa de aconselhamento. Esses dias até as irmãs me perguntaram, tem uma pergunta aqui, o que a gente vai responder? Vamos procurar alguma base bíblica, que era alguém perguntando justamente a respeito de se é lícito ou não o pai ou a mãe tomar banho com o filho. Aqui o texto é claro que eles não quiseram olhar, eles não olharam, eles foram com a capa para cobrir o pai De rosto virado. com o rosto virado. Interessante a gente pensar nisso. Eu sei que não é estudo a respeito disso, né? Mas já acabou já respondendo isso aí para quem tem dúvida. E é interessante, irmã Inaene, como você bem falou. Aquela atitude, a gente está falando aqui dos impactos de obediência ou de não obediência. Os impactos na nossa vida, impactos diretos. Qual foi o impacto direto aqui na vida dos 3 filhos? Um foi amaldiçoado e 2 abençoados. Porém, não somente eles foram amaldiçoados, abençoados. Eles e os descendentes. Então é preciso a gente pensar, porque tem atitudes que nós estamos tendo como filhos que está gerando para a nossa vida maldição para o tempo presente e para o tempo futuro. Muitas das vezes você é um filho que nem se casou ainda, ou que nem tem filho ainda, ou que tenha, não importa, mas que você, por conta da sua desobediência ao teu pai, à tua mãe, você está trazendo maldição para a tua vida e para a tua casa. Então, meus irmãos, é importante você pensar nisso. Você veja que Cã, quando ele vê, ele faz os irmãos saber, ou seja, ele vai contar para os irmãos, não tem a preocupação ali que o pai vai ficar desonrado diante da família, como autoridade, né? A gente precisa pensar nisso. Como pai de família, ele ia perder ali a autoridade. E ele não se preocupou com isso. Porque como que fica a visão do filho que vê o pai dessa forma, né? Pode ver que um pai que ele é viciado na bebida, que bebe todo dia, que cai pelas ruas, os filhos não considera. Porque olha aí, não vê um modelo. Então, o que Cã fez não foi correto, pela palavra do Senhor, não foi correto. Então, veja aí que eles atraíram, foi um impacto pesado, tanto positivo como negativo, né, para os 3 ali. Vamos lá, a gente também tem um exemplo de Provérbios 4, né? Vamos dar uma passeada muito rápida em Provérbios 4, porque nós colocamos aqui o capítulo todo, então não vai dar para a gente ler o capítulo todo, mas dá para a gente dar uma comentada rápida. Vamos fazer o seguinte, nós colocamos o capítulo todo e eu quero indicar aos ouvintes ler e meditar o que essa obediência, essa honra gerou na vida de Salomão, né? Nesse capítulo fala de modo muito claro a direção que foi dada para a vida dele, no sentido de obediência, do se livrar de certos tipos de pessoas, do que ele ia ganhar com isso. E Salomão é um exemplo, assim, sabedoria, riqueza, cumprimento de promessas, isso é fato. Mas vamos ver por quê. Porque nós estávamos comentando aqui, Deus fez promessa na vida dele antes mesmo dele nascer. Ponto. Então porque Deus já tinha feito promessa, irmã Solange, por isso que cumpriu. Mas não, a gente vê muitos outros casos que Deus tinha promessa e Deus cortou a promessa, né? Como acontece com Eli ali. Eli, me arrependo de ter feito promessa sobre a tua casa. Então Deus pode cortar as promessas, sim. O próprio Saul também. O próprio Saul, verdade. Que Deus deu e quando foi para confirmar, para estabelecer mesmo, Deus corta e volta atrás. Então a gente sabe que tem. Jeú. Mas vamos ler do versículo 1 ao 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 1 ao 4, já é suficiente para os ouvintes entenderem. Amém. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Eu não sei se vocês atentaram,
Se os ouvintes de casa prestaram atenção. Salomão está falando dele mesmo, que ele era de pouca idade, tipo adolescente, na companhia do pai e filho único da mãe, né, de Betseba. E ele diz, olha, meu pai falava isso para mim. Ele me ensinava e ele me dizia, abre aspas, e Salomão vai falar agora uma frase que o pai dele dizia, que Davi falava para ele. Olha, Salomão, retenha no teu coração as minhas palavras. Veja bem, não é as palavras de Deus que Davi está dizendo. Embora a gente sabe que as palavras que Davi passava eram palavras que agradavam ao Senhor, porque ele servia a Deus. Mas não era só uma questão de obedecer a Deus. É claro que o texto retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, não era só os mandamentos de Deus. Salomão se referia que o pai dele tinha dado ordens, alguns mandamentos, e queria que ele cumprisse. E eu vou deixar aberto para vocês comentarem. E ele fala, e vive, né? No final do versículo ele fala, e vive, que foi o que a gente viu, né? O mandamento com promessa. É claro que aqui não tá falando do mandamento de Deus, mas ele coloca também, né? Que ele vai viver com tudo, contanto que ele obedeça, que ele guarde as palavras, os conselhos do pai. É interessante, porque, inclusive, no reinado de Salomão, foi um reinado de muita paz. De muita paz. Então, aí você já vê que se cumpriu na vida de Salomão o versículo, né? O versículo do mandamento com promessa. Vamos seguir aqui. Então, falando dessa questão dos impactos e das consequências, a gente tem um exemplo de Absalão. Está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9, e depois vamos ler o 15. Quem lê? Segundo Samuel. Não honrar, né? É a consequência de não honrar, porque a gente falou dos impactos e das consequências. Esse versículo aqui vai falar diretamente de consequências. É 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9 e 15. Quem vai ler? Amém. Stephanie se voluntariou. O versículo 9 e o 15, Stephanie. Amém. 2 Samuel 18, 9 e 15 vai dizer: E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo. E, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e entre o mulo que estava debaixo dele. Passou adiante, e o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Quem vai comentar? Quem quer comentar? Alguém quer comentar? Não deixa tudo pra mim não, gente. Eu falo demais. Eu acho interessante que aqui Absalão era filho do rei, Sim. como todos sabem. E ele tinha vamos dizer, um grande futuro pela frente. Sim. Não sei se como rei também, mas... Embora aí já não, que já tinha se levantado contra o pai. Mas vamos dizer assim, antes de tudo isso, ele era filho do rei, então ele era um príncipe, né? E tendo um grande futuro pela frente, mas aí quando ele se resolve se voltar contra o pai, aí tudo isso se acaba. E aí se cumpre na vida dele aquele versículo que nós lemos no começo, que quem não honra o pai e a mãe... Morre cedo. Morre cedo. E sem paz. E sem paz. E não era nem a vontade de Davi que ele morresse. Mas... Verdade. Mas ele acabou morrendo para se cumprir a palavra, literalmente. Veja que Davi deu ordem. Olhe, tudo, menos matar o jovem Absalão. Aquele é um santo menino. Não, é sério, a gente comenta assim, mas é verdade. Davi era o rei. E ninguém ousava passar por cima de uma ordem de Davi. Mas naquela situação, o próprio Deus já havia determinado o fim de Absalão. Então, mesmo o versículo. Como? Cumprindo o versículo. Claro, mesmo Davi dando ordem, mas ali não, mesmo assim mataram Ele ele. já tinha determinado. Então é interessante a gente realmente pensar nesse versículo, e a morte dele não foi uma morte Legal. Natural. calma, natural, com tranquilidade, não, de jeito nenhum. Então isso é uma consequência de ele não ter honrado, porque Absalão fez absurdo. Ele tenta tomar o trono do pai, por um certo tempo até funcionou ali, por um momento, né? Deus nunca aprovou isso. Foi uma permissão do Senhor, né, para tratar Davi, mas Deus nunca aprovou isso, até porque a chamada era na vida de Davi.
ele se deita com as concubinas do pai. Foi um ato terrível, porque quando a gente vê Rúben, o filho de Jacó, que faz isso, ele perde o direito da primogenitura. A gente vai citar ele daqui um pouquinho na frente ainda. Ah, é? Então vamos citar agora? Não tem não como citar agora, Vinícius? Sim, pode aqui, ó. Se tiver como citar agora, seria bom, porque já está direcionando a falar sobre isso. Então seria bom a gente falar sobre isso, porque inclusive hoje eu li em 1 Crônicas, hoje eu li na Bíblia 1 Crônicas, bem claro lá. Rúben perdeu o direito da primogenitura porque ele violou o leito do pai. Ele manchou, na verdade falava isso, ele manchou o leito do pai por ter se deitado com a esposa do pai. Isso eu li hoje em 1 Crônicas, no capítulo de número 5. O versículo 1. A minha Bíblia está aqui em espanhol, mas eu vou ler de uma forma aqui que os ouvintes entendem. Os filhos de Rúben, primogênito de Jacó, porque ele era o primogênito, mas como violou o leito do seu pai, seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, filho de Jacó, e não foi contado como primogênito. Aqui em português está... que não foi contado na genealogia da primogenitura. A mesma coisa, né? Então você veja que ele perde ali um direito que os filhos desejavam ter. Era a maior bênção que eles podiam ter, tanto espiritual como humana, e ele perde por ele ter violado. Ele ficou com a concubina do pai. Então você veja aí que o caso de Absalão não é diferente. Não é diferente. Vamos lá para a próxima base bíblica. Qual é a próxima base bíblica que nós temos? Nós temos Sansão, Juízes, livro do Juiz de Israel. Quem vai ler? Eu leio aqui. Juízes 14, versículo 2 e 3. Os ouvintes de casa vão acompanhando aí para a gente estar nesse entrosamento do conhecimento da palavra. Amém. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. E aí a gente vê nessa situação aqui, novamente, uma desobediência, né? Uma situação em que Sansão ele vai e insiste no que agrada aos olhos dele, desobedece aos seus pais ali, que diz para escolher outra. Os amonitas, os moabitas, eles eram inimigos número 1 do povo de Deus. E os filisteus não eram diferentes. Os piores inimigos do povo de Deus, né? Ali em toda a história da Bíblia você vê que é esse povo. E aí é complicado, é como se fosse um crente casando com um feiticeiro. Um crente casando com um muçulmano. Então, não tem comunhão. E o pai dele tenta ali questionar: pera, não tem mulher aqui que você possa... E ele vai ali pela beleza. Essa me agrada aos meus olhos, então eu quero essa. E ele não escuta ali o conselho do pai. E depois ele tem um problema por causa do casamento dessa mulher. Então, como Deus tinha promessa na vida de Sansão para ele começar a destruir os inimigos, começar a livrar o povo de Deus da mão dos inimigos, tudo que acontecia, Deus se valia da situação para trabalhar. Deus se valia. Mas que era do agrado de Deus. Não, não era do agrado de Deus de forma nenhuma. Próxima, alguém quer comentar mais? E nós vemos como acaba a vida de Sansão, né? Deus se aproveita daquela situação de novo, mas eu acredito que não era daquela forma que Deus planejava. Não era. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui na igreja e foi uma época que Deus disse assim: eu vou começar a revelar muitos segredos bíblicos para vocês. E Deus revelou um segredo a respeito de Jericó, porque que mandou o povo rodear a cidade em silêncio, porque Deus falava que ia ter pessoas que iam murmurar. E aí, quando um murmurasse, ia comentar com o outro, que ia comentar o outro com o outro, e ia cair no desânimo todo mundo, e eles não iam conseguir até o final. Então, Deus, já conhecendo isso, dá a ordem, vai todo mundo em silêncio. Então, quando Deus deu uma ordem, faça, porque tem um motivo. Tem um motivo. E aqui não é diferente, porque a gente vê que a gente estava um dia na igreja e Deus falava assim, que Sansão brincou muito com o perigo, ele ia muito até o limite. E quando você vai muito até o limite, até a zona de perigo, uma hora você pode
realmente se perder. E foi o que aconteceu com Sansão, não é diferente. E Deus revelava isso, que embora tinha uma grande promessa na vida dele e começou realmente a livrar o povo de Deus da mão dos filisteus, porém como ele brincou muito com o perigo, teve uma hora que ele se perdeu nessa brincadeira de não ter considerado. Próximo exemplo bíblico vai ser lá em Gênesis capítulo 28, os versículos 8 e 9. Quem vai ler? Eu posso ler. Versículo 8 e 9 de Gênesis 28 é um exemplo sobre Esaú. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram má aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E aqui, para a gente se situar um pouquinho na história, é que Esaú vê que as filhas do povo de Canaã não agradavam nem ao seu pai nem à sua mãe. E ele vai só por pirraça, eu vou casar com elas. E em alguns versículos mais na frente vai dizer que essas mulheres foram uma tremenda dor de cabeça para seus pais. É interessante que foi uma dor de cabeça para seus pais e ele foi procurar de Ismael, inimigos do povo de Deus até hoje. E essas mulheres foram dor de cabeça para os pais, mas às vezes eu fico pensando, mas quem é mesmo que morou com elas? Então, se foi dor de cabeça para os pais, imagine para ele. Você ia comentar alguma coisa? Eu estava falando que é um caso muito similar de Sansão, né? Por o fato de das mulheres. A diferença é que Esaú, ele faz por pirraça. E o caso dele, assim, é o complicado, porque se já estava determinado por Deus, a questão do servir ao irmão, ali ficou mais determinada ainda. Por quê? Porque, assim, Jacó... exato, a gente vê assim, era esperto, passava a perna. Mas quando você vai ler o texto, Jacó fez o que ele fez porque a mãe mandou, e ele estava como obedecendo a mãe. Então você vê ali diretamente uma diferença muito grande. E o filho que faz as coisas por pirraça, eu conheci um caso de uma jovem que ela se chateou com a mãe porque a mãe reclamou com ela alguma coisa. E ela foi lá e disse, pois hoje eu vou perder a virgindade. Tipo assim, ela tá trazendo um problema para ela. Ela tá trazendo um problema para ela. E do mesmo jeito, Esaú, fazer as coisas por pirraça para tentar, num momento ali de estar chateado, contrariar. Porque se sentiu contrariado pelo pai e pela mãe, agora eu vou contrariar também. Então, ele estava trazendo sobre ele uma maldição. Mas eu acho que a maldição mais foi para ele, se contrariou, ele contrariou os pais, mas ele sofreu mais a consequência, né, de viver com essas mulheres. Sim. Vamos para a próxima base bíblica, ainda em Gênesis. O capítulo é o capítulo de número 49 e o versículo, vamos ler do 3 ao 7. Quem vai ler? Irmã Liliane vai ler? Gênesis 49, do 3 ao 7. Vamos trazer o exemplo de Rubem, Simeão e Levi. Assim diz a palavra do Senhor. Não. Não. Mais alto, por favor. Vamos lá. Rubens, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, e o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não será mais excelente, porquanto subiste ao meu leito de teu pai. E então contaminastes, subiu a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre em minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois eram fortes, e a sua ira, pois eram dura. E eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Comentários? Aqui no começo, Rubem, tu és a minha força e o princípio do meu vigor, e o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Mas aí depois que ele
peca contra o seu pai, vamos dizer assim, aí ele já perde tudo. É verdade. Ele já... Ele mostra ali os pontos positivos do filho, que ele tinha tudo. Primeiro, que era o primogênito, né? E também todas as características, vamos dizer assim, positivas, mas assim, infelizmente você é impetuoso como a água, então por isso não serás o mais excelente. Você subiu ao meu leito, age muito sem pensar, né? Desonra. Isso aqui foi uma desonra grande para o pai. E aí ele fala assim, por conta disso, perdeu a bênção. E aí vamos lá para Simeão e Levi. Vamos ver aqui, analisar os versículos. Mãe Nayane quer falar? É interessante que nesse texto a gente observa que o Senhor ele faz cumprir a palavra do pai, né? Dos pais. Sim. Porque ele coloca esses pontos positivos e quando ele, digamos, amaldiçoa, o filho de fato sofre essa maldição. Sim. Então o Senhor ele permite fazer acontecer. Claro, e o pai determina. Sim, porque o pai é uma espécie de... Primeiro que nós temos o dom da palavra. As palavras têm força, têm poder. Isso é bíblico, isso lá em Deuteronômio, né? Deus deu o poder da palavra para todos, porque a Bíblia diz que o povo era escravo ali no Egito. E quando o povo clamou a Deus, que Deus tira o povo do Egito, a partir dali Deus dá o dom da palavra para todos. Porque o objetivo de Deus era que ninguém mais fosse escravo. Se tem uma pessoa hoje que é escravo, é só ela usar o poder da palavra para ela sair das garras da escravidão do inimigo, seja em qualquer situação. Porque Deus não queria que o povo fosse mais escravo. Então ele diz, olha, a partir de hoje vocês têm o poder da palavra. O que vocês disserem vai acontecer. Por esse motivo que quando um pai ou uma mãe joga praga na vida dos filhos, chama disso ou daquilo, cai um peso espiritual muito grande. E aí quando o pai e a mãe não é crente e o filho se ele tem uma vida com Deus, amém. O Senhor vai cortar o laço, vai desfazer aquela maldição, mas se ele não serve a Deus, né? A gente vê muito pai e mãe reclamando com os filhos, peste, esse menino é uma peste, esse menino é isso, é aquilo. Então, ele está amaldiçoando, tem o poder da palavra. Nesse caso aqui, como Jacó é um homem de Deus, ele lança, de certa forma, uma profecia, né? E aí, Rúben perde o direito da primogenitura e Simeão e Levi, por conta, ele agora vai trazer à memória o caso de Diná, a irmã deles, que foi violada. Naquela situação que ela foi violada, depois o jovem vai lá e pede para casar. Só que ele agiu de forma errada, porque primeiro ele se deita com ela para depois pedir em casamento. Ele tinha que fazer o contrário, né, da forma correta. Então os seus irmãos ficam com raiva, fazem um falso acordo com aquele jovem e depois vai lá, quando todos os homens daquela cidade estão circuncidados, assim, no dia que eles estão com mais de 2, vão lá, matam todos os homens e tomam tudo que tem. Então, Jacó não aprovou aquilo, porque eles tinham feito uma espécie de contrato. Não era um contrato assinado, mas era um contrato de boca, e a palavra tinha que valer, tinha que ter valor. E Jacó diz, olha, que a minha alma não entre nessa congregação de vocês, esse negócio de maquinar o mal contra o outro. Então, o furor de vocês é maldito. Então, o próprio Jacó está dizendo que é maldito essa coisa de você maquinar o mal, de você não honrar o pai. O pai deu uma palavra, os filhos vai lá na entuca, nas escondidas e faz uma coisa diferente. Então, foi uma desonra, foi um desrespeito e uma desobediência. E ele fala assim, e eu os dividirei e espalharei. Ou seja, o versículo é claro, honrar pai e mãe, obedecer e honrar pai e mãe para viver muito e ter paz e proceder bem nos teus projetos. Então a gente já vai ver aqui que nessa profecia a gente está dizendo que eles não vão ter sossego, que eles não vão ter tudo plenamente realizado, porque eles vai ser dividido e espalhado. Então você já tira por aí que esse versículo com promessa que Deus fez, que foi o versículo básico que nós usamos, é algo bem forte, bem interessante. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Não? Então vamos seguir. Vamos para Provérbios. Stephanie está querendo falar aqui. Vamos lá, Stephanie. Fica à vontade, viu? Não fique com vergonha, não. O próximo versículo é em Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Quer ler, irmão Rony? Amém. Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Amém. Vamos a ler. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Então já é um conselho bíblico aí. Esse conselho bíblico aqui é um conselho, é uma exortação, né? Tá claro aí, ó. O filho precisa realmente honrar e obedecer aos pais. Porém, ele tá dizendo assim, ô pai, ô mãe,
A vara e a repreensão vai gerar no teu filho sabedoria. Mas se você está deixando teu filho entregue a si mesmo, ele vai te desonrar, ele vai te desobedecer, ele vai te envergonhar. Muitas das vezes aquela repreensão, a vara do pai, confronta, né? O filho confronta, vai em contra, mas eu acho que depois da situação... Fale mais alto. A gente vai entender, o filho entende e vai dar-se conta que é para o bem. Sim. Eu tenho aprendido muito disso. Muito mesmo. Muito mesmo. E tem até aquele versículo de que Davi não repreendia Absalão, né? Sim, nós comentamos na semana passada que a Bíblia diz que Davi nunca tinha contrariado o filho. Como que um pai nunca contraria o filho? Olha o desmantelo que deu depois. Um filho que nunca é contrariado, ele acha que o mundo vai girar em torno dele. E esse versículo se cumpriu verdadeiramente na vida de Absalão. Sim, Que porque ele não usou vara para dar sabedoria, né? e depois saiu com, vamos dizer, um pai envergonhado. É verdade. O próximo tópico agora é: sou adotado. Como é que procede essa questão do filho adotado? Como que vai agir o pai? Como que vai agir o filho? Temos o tópico agora do filho adotado e temos ainda até quando o filho deve honrar os pais. Vamos lá. Irmã Solange, esses próximos tópicos vão ficar para o próximo domingo. Eita, é verdade. Estamos realmente aqui no limite Já. do nosso horário e temos... Esse estudo é muito rico, né, irmã Nayane? E muito interessante. Muito interessante, né? Eu realmente estou gostando. E esse tópico do sou adotado é um tópico que eu estou bastante assim, ansiosa por ele, porque é interessante o que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Então, tudo bem. Então, vamos ouvir um louvor. Vamos ficar por aqui. Eu quero finalizar com uma oração e que na próxima semana a gente finalize esse estudo. Que Deus abençoe sua vida. Nós encontraremos aqui na próxima escola bíblica e vamos continuar aprendendo com a palavra do Senhor. Fecha teus olhos, você que está em casa, liga o teu pensamento no céu. Vamos agradecer a Deus por mais um aprendizado neste dia. Soberano Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua face para agradecer, porque o Senhor tem sido fiel. Agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos alimentado, e não somente a nós, mas os ouvintes também têm sido contemplados pela tua misericórdia. O Senhor, nesse momento, nos alimentou e alimentou quem está em casa. Meu Pai amado, com a direção do teu Espírito Santo, estamos respondendo perguntas que muitos têm dúvida e quero te pedir que o Senhor continue o trabalho que nós não podemos continuar a fazer. Em nome de Jesus Cristo, planta temor no coração de cada um. Não somente o temor por ti, mas o temor pela tua palavra, para que cada um venha entender o seu papel como filho e como pai. Pai querido e santo, nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não pegou essa programação completa, tem a opção de você escutar ela na reprise, que é qual dia e qual horário, irmã Nayane? Reprisa na quarta-feira, às 20 horas. Então pronto, na próxima quarta-feira, se você não pegou do início, quarta-feira a partir das 20 horas. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos ouvintes e cada um dos jovens que aqui estão. Vou deixar aberto para vocês se despedirem. A paz do Senhor, meus irmãos, que se despede sua irmã em Cristo, Stephanie. Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor, Deus abençoe. Quem se despide é seu irmão, Rony. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem se despede é a irmã Nayane. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, que se despede aqui é a sua irmã Liliane Ramos. Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida, que se despede seu irmão John. Até a próxima programação. Agora o filho do pastor, por favor.